Vamos estar orando mais uma vez, pelo tempo daqui, também das crianças. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, novamente pela oportunidade que tivemos de estarmos entoando esses cânticos em teu louvor, e agora queremos colocar em tuas mãos esse momento de meditação na tua palavra, que tu possas estar capacitando o teu servo, que ele possa transmitir-nos tudo que ele preparou e tudo que o teu Espírito Santo colocou em seu coração. Que possamos sair daqui edificados e animados e fortalecidos pela pregação da tua palavra. Também esteja com o tempo com as crianças, Senhor, que elas possam estar ouvindo na linguagem delas e tendo compreensão na idade que elas têm, também da palavra e do evangelho. Colocamos esse tempo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar de volta, é uma alegria reencontrá-los, e eu e a Rose queremos agradecer muito por suas orações aí em nosso favor, nesse período que a gente tirou aí para descansar um pouco. Deus nos abençoou, foi um tempo de descanso, de refrigério. Muito obrigado. De poder realmente refletir um pouco e considerar aí os propósitos de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério e também para a nossa igreja. Eu estou muito contente de encontrar vocês, vejo algumas pessoas nos visitando aqui. Todos vocês que estão nos visitando hoje sejam muito bem-vindos, é uma alegria para nós recebê-los aqui, e é uma alegria também para mim poder assumir o púlpito novamente e pregar a palavra de Deus e trazer o ensino das Escrituras aqui para os irmãos, para a igreja. E eu espero que Deus nos abençoe nesse nosso tempo juntos, tempo de adoração, tempo de aprendizado, e tempo de buscarmos conhecer mais o Senhor, mais profundamente, não apenas para termos um conhecimento intelectual, mas para que este conhecimento realmente nos leve a buscarmos mais esse Deus, adorar esse Deus e seguirmos aí no caminho da santidade. Neste ano, pode passar aí o slide, agora presta atenção aí. Neste ano, nós vamos estudar o tema da santidade. E eu vou usar aí o livro de J.C. Ryle como base aí para os meus sermões, para as exposições que eu vou fazer ao longo deste ano. Nós vamos passar várias semanas, talvez vários meses, talvez vamos até o final do ano, e nós vamos estar estudando aí esse tema. J.C. Ryle, ele foi um pregador, né, lá da igreja da Inglaterra. Pode passar o próximo slide. O nome completo dele é John Charles Ryle. Em 1880 ele se tornou o primeiro bispo da igreja anglicana lá em Liverpool. Aí ele serviu como ministro do Evangelho por mais de 40 anos. Ele foi convertido a Cristo Jesus ouvindo a leitura de Efésios, capítulo 2. E se eu não estou enganado, o nosso irmão Valmir, no tempo que eu estava fora aqui da igreja, ele pregou aqui na igreja, né? E se eu não estou enganado, ele pregou em Efésios capítulo 2. Pois J.C. Ryle, ele se converteu com a pregação de Efésios capítulo 2. Ele estudou em Eton e em Oxford. Ele foi um escritor prolífico, escreveu muitas obras. Ele foi um pregador vigoroso, fiel das Escrituras Sagradas. E uma das obras mais importantes, e que nós tivemos aí o privilégio de ver esta obra sendo traduzida para o português, foi aquele livro. Volta o slide anterior.
esse livro aí, né? Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, uma referência a Hebreus 12, 14. Ela foi traduzida para o português pela Editora Fiel. Aliás, a Editora Fiel traduziu as 4 obras desse autor para o português. Esse livro é Fé Genuína, Uma Palavra aos Moços e o Comentário dos Evangelhos, que eu acho que os jovens até estudaram aqui durante algum tempo. Então, tem o comentário de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, por J.C. Ryle. Mas a obra mais importante que nós temos aí, vertida para o português, é essa obra aí. Essa obra tem 21 capítulos, e nós vamos ter o privilégio de estudar isso nas próximas semanas, nos próximos meses. E como Ryle é um pregador muito bíblico, ele prega expositivamente, então ele vai pelas escrituras, cavando lá no texto bíblico, explicando o contexto da passagem, do capítulo que ele está aí fazendo a sua exposição. Então, nós vamos ter aqui uma exposição sobre este assunto, que eu creio que vai ser de uma forma elevada, que vai ser de uma forma distintamente doutrinária. Então, eu farei a exposição dessa obra na forma de sermão. Então, com isso, eu vou fazer os devidos recortes aí para o nosso aproveitamento. Então, nós vamos começar hoje, e obviamente, então, nós vamos começar com a introdução. Pode passar aí o slide, esse aí, introdução, só para você ir acompanhando a sequência. E de imediato, ao começar a penetrar aí neste assunto, nós devemos nos perguntar o seguinte. Próximo slide. A santidade prática e a inteira autoconsagração a Deus são suficientemente seguidas pelos crentes modernos? Precisa responder agora aqui para mim, mas pense nisso. A santidade prática, a autoconsagração, elas são suficientemente seguidas dentro do nosso evangelicalismo moderno? Então é com esta indagação aqui, é o ponto de partida do nosso estudo aqui sobre santidade bíblica. E a resposta a essa questão aí parece ser não. E talvez essa percepção de que talvez não, se deve ao fato que, ao olharmos para o evangelicalismo moderno, para o cristianismo contemporâneo, nós observamos, por exemplo, que existem muitas brigas entre os crentes. Existe muito partidarismo. Existe muito mundanismo corroendo aí a piedade do crente e da igreja. Hoje em dia, nos púlpitos, pouco se fala a respeito de santidade pessoal. Paulo disse o seguinte a Tito, lá em Tito 2, versículo 10. Nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Agora notem aí o destaque. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus nosso Salvador. O que isso significa? Notem o seguinte, o propósito, ou um dos propósitos de uma vida santificada, de uma vida piedosa, é tornar atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus. No versículo aí, Paulo diz que ele é um Deus que salva pecadores. A santidade, ela visa ornar
a doutrina de Deus. A santidade, ela torna os ensinos da palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, a doutrina de Deus, torna os ensinos belos e atraentes. Por que isso? Porque quando nós estamos pensando em santidade na vida do crente, a santidade, ela tem a ver com os nossos hábitos diários, ela tem a ver com as nossas escolhas, ela tem a ver com as nossas ações, ela tem a ver com as nossas intenções, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, tem a ver com o nosso temperamento, tem a ver com a nossa personalidade. Então a importância de tudo isso, a conclusão desses pensamentos todos é o seguinte: a sã doutrina, as verdades da palavra de Deus, aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, a sã doutrina, ela será inútil se ela não for acompanhada de uma vida santa. As verdades da palavra de Deus não terão efeitos na nossa vida se a nossa vida não for santa. E não somente inútil, vai ser prejudicial, porque os ímpios que estão aí fora, os incrédulos, as pessoas sagazes, as pessoas perspicazes que estão aí nesse mundo depravado, essas pessoas, elas vão ver o quanto é irreal e o quanto é vazio uma confissão cristã divorciada de uma vida cristã autêntica. Então, voltando para a pergunta inicial, a santidade prática e a inteira autoconsagração a Deus são suficientemente seguidas pelos crentes modernos? Eu e você precisamos nos avaliar, precisamos nos examinar, precisamos sondar os nossos corações, nós precisamos refletir sobre isso. E essa reflexão, ela precisa ser uma reflexão profunda, precisa ser uma reflexão com entendimento. Agora, existem 7 pontos importantes para uma reflexão séria neste assunto. Eu vou expor esses pontos aqui rapidamente e eles vão nortear os nossos estudos dentro deste tema, santidade bíblica. Ponto número 1. Todos eles virão em formas de perguntas. Ponto número 1. A santidade é o resultado da fé somente? Ou é necessário esforço pessoal? Notem o seguinte: a santidade, ela começa com a fé em Cristo. O primeiro passo é confiar em Cristo. O primeiro passo é vir a Jesus Cristo. O primeiro passo é experimentar a conversão. O primeiro passo é ter um coração transformado. Enquanto nós não cremos em Cristo, enquanto nós não somos convertidos, enquanto não há uma regeneração espiritual, nós não podemos ser santos. A nossa vida deve ser vivida pela fé no Filho de Deus. Nós lemos na Bíblia que a fé purifica o coração. A fé é a vitória que vence o mundo. Quando nós olhamos lá para Hebreus capítulo 11, nós vemos que foi pela fé que os heróis da fé, lá de Hebreus 11, obtiveram um bom nome, um bom testemunho. Tudo isso aí é verdade. A fé nos santifica. Mas as Escrituras ensinam para a gente que para prosseguirmos no caminho da santidade, nós precisamos tanto de trabalho, de esforço pessoal, quanto nós precisamos da fé. Vamos
Vamos ver alguns textos bíblicos. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 26 e 27. Olhem o que Paulo escreve aqui. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então Paulo fala aqui que ele corre, ele fala aqui que ele luta, ele fala aqui que ele disciplina o seu corpo. Isso aqui não aponta para a ideia de que é necessário esforço da parte do crente, da parte de Paulo. Não aponta para a ideia de esforço pessoal. Ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque nós tememos a Deus. Então, no caminho da santidade, nós precisamos nos purificar de tudo que nos contamina. Isso exige esforço pessoal? Obviamente que sim. Outro texto, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhos, fazendo uma referência aos heróis da fé do capítulo anterior, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, o autor aqui da carta diz que nós precisamos nos livrar de todo o peso, que nós precisamos nos livrar do pecado, que essas coisas nos deixam vagarosos, nos atrapalham, nós precisamos correr com perseverança. Isso dá a ideia de esforço pessoal? Nós não devemos confundir o ensino da justificação bíblica com o ensino da santificação bíblica. São duas coisas diferentes. Nós somos justificados somente pela fé. Paulo se esforça para demonstrar isso na sua carta aos Romanos, se esforça para demonstrar isso na sua carta aos Gálatas. Nós somos justificados somente pela fé. Nós somos perdoados, nós somos salvos, nós somos reconciliados, nós somos tornados justos, isso é pela fé. Mas a fé não nos santifica da mesma maneira que a fé nos justifica. Nós não trabalhamos para sermos justificados. Nós somos justificados somente pela fé. Mas uma vez que nós somos justificados, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, uma vez que nós temos os nossos pecados perdoados, uma vez que nós fazemos parte da família de Deus, nós devemos nos esforçar para progredirmos na nossa santidade. Nós nos tornamos santos na nossa posição, e agora na nossa vida diária, na prática, nós precisamos buscar santificação, sermos santos na nossa vida, demonstrar aquilo que nós somos na nossa posição. Então, a Bíblia fala da justificação pela fé, mas eu nunca li nenhum versículo na Bíblia que fala da santidade pela fé. Então esse é o ponto número 1, e nós vamos trabalhar sobre isso aí ao longo desses sermões. Ponto número 2, são necessárias mais exortações práticas em relação à santidade na vida diária? O que vocês acham? Precisa haver mais ensino a respeito desse assunto? Precisa haver mais exortações? Os crentes precisam ouvir mais sobre progredir na santificação?
A resposta é sim. O povo de Deus deve ser instruído no caminho da santidade, e a santidade, ela não é só crer, a santidade não é só sentir, a santidade consiste em realizar, em suportar. A santidade tem a ver com perseverança, tem a ver com o nosso linguajar, tem a ver com as nossas paixões e com as nossas inclinações naturais, tem a ver com a conduta dos pais, dos filhos, dos patrões, dos empregados, tem a ver com tudo o que nós fazemos com o nosso tempo, tem a ver com a nossa conduta nos negócios, tem a ver com o nosso comportamento, tanto na saúde, como na enfermidade, na riqueza, como na pobreza. Ou seja, a santidade tem a ver com tudo que a Bíblia ensina, com tudo aquilo que a Bíblia trata. A santidade é algo da imagem de Cristo que pode ser visto na vida do crente, que pode ser visto na nossa conduta, no nosso comportamento. E nós vamos falar sobre isso nesses sermões. Ponto número 3. A santidade tem a ver com atingirmos a perfeição neste mundo? A resposta é não. Vamos voltar lá para 2 Coríntios 7:1. Já lemos isso. Já lemos este versículo no primeiro ponto. 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito. E agora preste atenção no destaque. Tornando-nos cada vez mais santos. Tornando-nos cada vez mais santos, porque nós tememos a Deus. Então, em termos de santificação, nós devemos nos tornar cada vez mais santos, mais parecidos com Cristo. Agora, isso aí não significa perfeição literal, não significa ausência completa do pecado, não significa que nós nunca vamos pecar em pensamento, em palavra, em ações, em omissão. Nenhum filho de Adão vai atingir esse padrão neste mundo. Fora Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, nenhum outro personagem bíblico foi absolutamente perfeito. Nós podemos olhar a vida de Abraão, nós podemos olhar a vida de Moisés, nós podemos olhar a vida de Davi, nós podemos olhar a vida de Paulo, nós podemos olhar a vida de João, e todos eles declararam as suas debilidades, e todos eles falaram acerca de pecados do seu coração. Então, quando alguém fala comigo sobre a possibilidade de viver sem pecado, estando ainda no corpo, quando fala que não tem qualquer pensamento mau aí por 3 meses, quando fala que é obediente em todos os mandamentos de Deus, eu só posso dizer que esse crente, se é que ele é um crente muito ignorante das verdades da palavra de Deus. O ensino da perfeição impecável é uma heresia. É um ensino que deprime alguns dos melhores filhos de Deus e ensoberbece a muitos irmãos ignorantes e fracos na fé. E nós vamos falar sobre isso nesses sermões. Ponto número 4. Romanos 7 descreve a condição
de um homem não regenerado ou de um crente imaturo ou carnal? Não tem aí na tela, então você tem que abrir a sua Bíblia, que a passagem é um pouco longa. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos começar a leitura no versículo 14. E esse texto aqui da carta aos Romanos é um dos meus textos favoritos. E eu já ensinei a respeito desse texto aqui na igreja. O grande lamento de Paulo. Versículo 14, Romanos 7, 14. Olha o que o apóstolo Paulo, NVT. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Vamos aguardar que o Guilherme está achando os versículos. Ok. 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Já aconteceram muitas discussões a respeito dessa passagem aqui. Nós já estudamos essa passagem aqui na igreja. Muitos estudiosos eminentes, muitos teólogos brilhantes, ensinam que Paulo aqui não está falando de sua experiência como crente. Que ele não está falando aqui de um crente, de uma pessoa convertida, de uma pessoa salva, mas a minha convicção e de outros tantos estudiosos da palavra de Deus vai na direção oposta. A minha convicção é que Paulo está falando nessa passagem aqui acerca da sua própria experiência como crente. E no início deste capítulo 7, de 1 a 13, Paulo está falando da sua experiência pré-conversão, pré-cristã. Mas a partir do versículo 14, ele começa a falar da sua experiência como crente. Por que eu estou convencido disso? Porque ele diz coisas aqui nessa passagem que um homem ímpio, que um homem não regenerado, que um crente carnal e imaturo jamais diria. Paulo está falando de um crente, mais que isso, ele está falando de um crente maduro.
mais que isso, ele está falando de sua própria experiência como crente. E notem, ele é alguém que reconhece que a lei de Deus é espiritual e boa. Ele diz aí no texto que ele deseja obedecer à lei de Deus. Ele diz aí no texto que ele odeia o pecado. Ele é humilde, reconhecendo que nenhum bem habita na sua humanidade. Ele diz aí que ele serve a Jesus Cristo com a sua mente. Ele diz aí que ele é honesto em relação ao padrão justo da lei de Deus, e ele também é honesto com relação aí às suas fraquezas. Ele lamenta o seu pecado, ele sente a frustração e tristeza pela pecaminosidade, ele tem prazer na lei de Deus, e indo para o final dessa sessão, ele reconhece que quando do retorno de Cristo, quando Cristo voltar e vai arrebatar a sua igreja, quando Cristo voltar na sua segunda vinda, ele vai ser resgatado plenamente, e diz aí o texto, me livrando deste corpo mortal dominado pelo pecado. Eu não sou tão espiritual como Paulo, mas eu posso fazer minha todas essas palavras. Eu tenho essa luta. Eu quero fazer o que é certo, e muitas vezes eu não faço o que é certo. Há uma guerra travada dentro de mim. Então, quando nós vamos trabalhar o assunto a respeito da santidade bíblica, nós vamos precisar levar em consideração essa parte das escrituras aqui, que os teólogos têm denominado de o grande lamento de Paulo. Nós vamos falar sobre isso. Ponto número 5. A doutrina de Cristo em nós anula o esforço que devemos fazer para sermos mais santos? Alguns pensamentos aí quanto a isso, sobre a doutrina de Cristo em nós. O que é isso? O verdadeiro crente está unido a Cristo? Está. Cristo habita no crente. Nenhum leitor sério do Novo Testamento vai negar isso. Existe uma união mística entre Cristo e o crente. Paulo diz que com ele nós morremos. Paulo diz que com ele nós somos sepultados. Paulo diz que com ele nós ressuscitamos e nos assentamos nos lugares celestiais. Existem vários textos que dizem que Cristo está em nós. Vamos ver alguns deles. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Paulo diz o seguinte aí: uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Então Paulo diz aqui que Cristo habita em vocês. Cristo habita em nós. Cristo habita no crente. Gálatas 2:20, um dos meus versículos prediletos do Novo Testamento. Gálatas 2:20. Paulo diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo está dizendo aqui o quê? Cristo vive em mim. Cristo vivia em Paulo, e Cristo vive em cada crente. Aí nessa carta, Gálatas 4:19, ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto,
por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Cristo plenamente desenvolvido em vocês, a ideia de Cristo em vós. Cristo habitando em vós, Cristo permanecendo em vós. Efésios 3,17. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Cristo habitará em seu coração. Último texto, Colossenses 3,11. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa. Ele vive em todos. Então a doutrina de Cristo em nós, Cristo habitando em nós, é uma doutrina, é um ensino claramente apresentado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Agora, o que significa que Cristo vive em nós? Notem o seguinte: Cristo habita em nosso coração, nós vimos isso aí nesses textos, mas ele realiza a sua obra em nós através do seu Espírito Santo. Nós não podemos ignorar este fato. Cristo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Nós temos que entender que na administração divina as coisas funcionam da seguinte forma. Olha esse slide aí. A eleição para a salvação do homem é obra de quem? É obra especial de Deus Pai. A expiação, a mediação e a intercessão é obra de quê? É obra especial do Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é obra especial de quê? Do Deus Espírito Santo. Agora, tendo esses pensamentos em mente, notem esse versículo aqui, João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Uma outra tradução diz, e Ele vos dará outro consolador. A palavra grega paráclito. Quem é este encorajador ou consolador prometido pelo Senhor antes da sua ascensão aos céus? É o Espírito Santo. Agora, Jesus Cristo é Deus. E como sendo Deus, Ele está em todos os lugares. Então Ele está no nosso coração, Ele está no céu. Ele disse no Evangelho que onde estão 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu vou estar. Mas como sendo nosso sumo sacerdote, Ele está especialmente neste momento, aonde? No céu. Está fazendo o quê? Intercedendo pelo seu povo. Ele está intercedendo pelos crentes. Então, lá no céu, o Senhor Jesus Cristo está realizando a sua obra de intercessão, a sua obra sumo sacerdotal. Ele está intercedendo diante do Pai pelo seu povo. Agora, a sua obra na vida dos crentes na terra, Ele está fazendo essa obra através da atuação especial do seu Espírito Santo. Então, Cristo em nós significa Cristo em nós pelo seu Espírito. Notem esse texto aqui de 1 João 3:24. 1 João 3:24. Aqueles que obedecem
aos seus mandamentos, permanecem nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Então, como Cristo permanece em nós? Através do seu Espírito Santo. Por que é importante a gente ter clareza em relação a isso? Quando Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nós lemos esse texto, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando ele diz lá neste texto que Cristo vivia nele, Paulo não estava dizendo que era Cristo quem se arrependia nele. Paulo não estava dizendo que era Cristo que estava crendo através de Paulo. Paulo não estava dizendo que era Cristo que estava agindo aí na vida dele, Paulo, como se ele, Paulo, não existisse. Como se Paulo não fosse responsável pelos seus atos. Como se Cristo estivesse fazendo tudo para Paulo e estivesse fazendo tudo no lugar de Paulo. Isso é heresia. E quem acredita nisso, o crente que acredita nisso, prossegue aí na sua carnalidade, não assume qualquer responsabilidade pessoal, comete qualquer pecado sem o menor receio. Então nós vamos precisar entender o que significa Cristo vivendo em nós. Assim como a gente vai precisar entender quando Paulo diz lá em Romanos 7, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim é quem faz isso. Então nós precisamos entender o que Paulo quer dizer com isso. Ponto número 6. Existe uma separação tão profunda, larga e distinta entre a conversão e a consagração. O tempo aqui está correndo. Eu vou ser rápido aqui nesses dois últimos pontos. Alguns mestres costumam dividir aí os homens em 3 categorias. Então a gente tem aí segundo esses mestres, né? A gente tem aí os não convertidos, a gente tem os convertidos, e aí tem uma classe aí diferenciada que são os carnais, ou os espirituais ou consagrados. Então alguns dividem assim. Agora as Escrituras, elas dividem a humanidade em apenas 2 categorias. Então nós temos os vivos ou os mortos no pecado, nós temos os crentes ou os descrentes, os crentes ou os incrédulos, ou os convertidos ou os não convertidos, ou os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia divide a humanidade nessas categorias, 2. E obviamente que dentro dessas 2 categorias, crentes e descrentes, aí entre essas 2 categorias há uma variedade enorme, há várias medidas de graça e de pecaminosidade. Entre essas 2 classes existe um enorme abismo. Ele é tão grande quanto é grande o abismo entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno. Então, pelas Escrituras Sagradas, existem apenas 2 classes de homens, não são 3 classes. Agora, quando nós pensamos aqui no crente, no Filho de Deus, a vida do crente admite crescimento. Os crentes devem crescer na graça, devem crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O crente deve crescer gradualmente na graça, no conhecimento, na fé, no amor, na santificação, na humildade, na mente espiritual. Aliás, quando a gente olha para a carta aos Hebreus, lembra que o autor de Hebreus diz para eles lá no capítulo 5, olha,
devido ao tempo decorrido da vossa fé, vocês já deveriam ser o quê? Mestres. Mas vocês ainda têm necessidade de que alguém vos apresente os ensinos elementares da fé. O que aconteceu com aqueles crentes? Eles não cresceram. Eles não se desenvolveram. O caminho da santidade é um caminho de crescimento. É um crescimento, é um processo. Ninguém salta da conversão para a consagração assim de forma súbita, instantânea. Mas é verdade que aqueles que se convertem a Deus, que se entregam para Jesus, eles desejam se consagrar para Jesus. A conversão exige consagração. E a consagração é um contínuo crescimento na graça. Irmão, sempre existe uma santificação mais profunda a ser atingida. Sempre existe. Sempre existe um pouco mais de céu a ser usufruído na terra do que a maioria dos crentes tem experimentado atualmente. Então nós vamos precisar trabalhar um pouco também este ponto. Último ponto, ponto número 7. O crente deve ser ensinado a lutar contra o pecado ou apenas a entregar-se a Deus ficando passivo nas mãos de Cristo? Paulo disse o seguinte em Romanos capítulo 6, versículo 13. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Qual é o sentido disso? Entreguem-se inteiramente a Deus. Qual é o sentido disso? Será que essa entrega inteiramente a Deus é uma entrega passiva? Eu me entrego a Deus e não tenho nada para fazer. Não é isso. É a ideia de você se apresentar ativamente para Deus, para o uso de Deus, para o emprego de Deus, para o serviço de Deus. Note aí que o versículo diz é a apresentação do corpo para fazer o que é certo. É a apresentação do corpo para fazer o que é certo. É a apresentação do corpo para fazer aquilo que glorifica a Deus. Então não é uma entrega passiva, é uma entrega muito ativa. Mais um texto, Romanos 12:1, bastante conhecido. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de orar, de adorar. Então ele diz: entreguem o seu corpo a Deus. Isso é uma entrega passiva? Claro que não. Paulo diz aí que é uma entrega que se constitui em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício. Então não é uma entrega passiva, onde eu não tenho responsabilidade nenhuma. Existem dezenas de passagens no Novo Testamento que mostram que o crente precisa se esforçar. Ele precisa lutar contra o pecado.
ele precisa se levantar e trabalhar. Os crentes nunca são ensinados nas Escrituras a se entregarem passivamente. Eles não devem ser inativos aí no seu processo de santificação. A vida cristã é uma constante batalha, não é mesmo? Na verdade é uma guerra. Na verdade é a vida de um soldado no campo de batalha. O autor de Hebreus diz que é uma competição esportiva. Então, todas essas figuras aí, elas ilustram a vida cristã. Uma guerra, uma luta, um combate. Agora, essas figuras, guerra, luta, combate, carreira, corrida, competição, são figuras que apontam para uma vida passiva? Claro que não. São figuras de uma vida ativa. Um soldado que está na guerra não está lá passivamente. O que ele precisa fazer lá? Ele precisa lutar. Um corredor que está numa maratona, ele não está lá passivamente. O que ele precisa fazer? Correr. Ele precisa correr muito bem. Então essas figuras são figuras de uma vida ativa, que significam o quê? É preciso esforço pessoal, é preciso perseverança, é preciso firmeza, é preciso determinação. Mas eu acho que alguns confundem o ensino da justificação bíblica com o ensino da santificação bíblica. Então, na justificação, o homem simplesmente crê. Nós somos justificados somente pela fé. Mas na santificação, o que o crente faz? Ele vigia, ele ora, ele luta, ele persevera. Então não vamos confundir justificação bíblica com santificação bíblica, porque são dois ensinos distintos na palavra de Deus, dois ensinos diferentes. Eu vou usar algo que o Senhor Jesus falou quando estava falando sobre casamento. Eu vou usar algo daquilo que ele falou para chamar a sua atenção sobre essa diferença que existe entre justificação e santificação. Não foi o que ele falou, eu vou inverter as palavras dele. Sobre o casamento, ele disse: aquilo que o homem juntou, aquilo que Deus juntou, o homem não separa. Foi isso que ele disse, né? Mas aqui eu vou dizer o seguinte para vocês, sobre justificação e santificação. Aquilo que Deus separou, o homem não deve juntar, não deve misturar, não deve confundir. Quero chegar aqui para a conclusão. Todos esses pontos, esses 7 pontos, eles fazem parte daquilo que nós vamos estar considerando aí nas próximas semanas, pois até o fim do ano, nós vamos lidar com isso aí. Então nós vamos entender a verdade bíblica a respeito da santificação bíblica, sem a qual, diz o autor da carta aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Agora, irmãos, digo eu, o cristianismo contemporâneo, o evangelicalismo moderno, isso que nós estamos assistindo aí, tem um grande entusiasmo pelas novidades. É um cristianismo instantâneo e ignorante. É um cristianismo que tem aversão àquilo que é antigo e irregular. Então, a maioria dos crentes hoje tem um desejo crescente por aquilo que é sensacional, por aquilo que é excitante, por aquilo que é convulsivo, por aquilo que é histérico, por aquilo que desperta as emoções. Parece que o que atrai os crentes hoje em dia são os fortes clamores, são os salões barulhentos, são cânticos envolventes, são pregações cheias de piadas, de despertar das emoções. E se você não está aí nessa onda, você é visto como uma pessoa de mente fechada,
Você é um legalista, você não tem amor, você não tem entusiasmo. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou mais um pastor jovem. E eu não recebo aí facilmente qualquer nova doutrina. Jeremias disse uma coisa muito interessante lá no seu livro de Jeremias 6,16. Jeremias disse o seguinte: assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Isso para mim representa muito do que eu vejo no evangelicalismo contemporâneo. Mas aqui, na Igreja Bíblica Bereia, nós vamos trilhar o caminho antigo, o bom caminho. Nós vamos andar pelas veredas antigas, no que diz respeito aqui a esse ensino da palavra de Deus sobre a santidade. É o que nós vamos fazer. E a minha oração é que Deus nos ajude, nos abençoe, para que haja proveito espiritual para todos nós, para o povo de Deus que se reúne nesse lugar. Vamos estudar sobre santidade bíblica, não é para encher mais a nossa cabeça de informações, de conhecimento, mas é para vivermos uma vida santa, progredirmos no caminho da santidade, expressarmos mais de Cristo na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Santidade é isso, é algo da imagem de Cristo que é refletida na nossa vida diária, na nossa conduta, no nosso comportamento. E é isso que nós queremos perseguir ao longo de todo este ano. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar de volta aqui com os meus irmãos, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Nós nos expomos, Senhor, à Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra nos nossos corações, ela sonda os nossos corações. E nós pedimos, Senhor, que seja isso mesmo que aconteça todas as vezes que nós nos reunirmos para estudar a Tua palavra. Que ela nos confronte, que ela nos exorte, que ela nos repreenda, que ela nos eduque, mas que ela também nos habilite, Senhor, para realizarmos toda a boa obra que o Senhor já de antemão preparou para os Teus filhos. Senhor, abençoe essa caminhada que nós queremos fazer como igreja, ao estudar esse tema tão importante, tão urgente e tão necessário na vida da igreja. Peço, Senhor, que abençoe toda essa semana na vida de todos nós. O Senhor sabe as necessidades dos Teus filhos, as respostas que todos precisamos. O Senhor sabe a medida de graça necessária para cada coração. Eu peço que o Senhor nos ajude a caminharmos vitoriosamente cada dia desta semana, andando nos Teus caminhos, olhando para a Tua palavra, servindo o Senhor e ansiando nos nossos corações pela Tua volta. Abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa a vida dos irmãos aqui, e assim nós nos entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus.